Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 113. Fala, Arthur, tá feliz aí com o jogo? Dormiu? Que feliz o quê? Que dormiu o quê, Felipe? Outro Monday Night Football, terceiro seguido que a gente perde. Esses jogos aí no horário mais tarde, mas eu não vou mais ficar acordado pra ver esses Patriots, não. Só tá dando decepção jogando segunda-feira. Ah, eu sei que o Sidney dormiu bem essa noite. Ah, cara, nem fale, velho. 4 horas de sono pra ir trabalhar. Foda, é complicado. É, senhoras e senhores, os Patriots, quando a gente acha, todo mundo falando que não sei o que, esse jogo aí tá tranquilo, esse jogo aí tá vencido, descansa o Gronk, descansa o Hogan, descansa todo mundo. É, NFL não tem jogo ganho, meu, não tem jogo ganho. Os Patriots foram lá e lembraram a gente o começo de temporada e tomaram um sacode, não conseguiram, nada funcionou no jogo contra os Dolphins. É o que a gente vai falar aqui hoje, vamos tentar dividir aí o programa, metade desse desastre do Dolphins e a outra metade pra gente falar do próximo jogo, que é o Steelers, que é onde a gente tem que vencer agora mais do que nunca. Nos recados, como é que tá o nosso Fantasy, Arthur, nos playoffs aí? Passou a primeira semana de playoffs, né? Sim, passou a primeira semana e agora entramos nas semifinais. Na Liga Red vai ter time Patriotas, que sou eu, contra o Belém Alligator, e New England Celtic versus o Gronk Party. Na Liga Blue temos o Lamps vs Mocotó Patriota e o Diego Patriota vs o Josué TB87. E para fechar, na Liga White temos o Blues JP vs Saramago Raptors, que me eliminou na semana passada, e o Tibos Window vs o Furacão Patriot. Eu tava com medo de você não falar o Furacão. Falei, cadê o Furacão? É meu time aí, hein? No Survivor, gente, tá capengando, mas tá vivo ainda. Tem 8 invictos dos 1050 que começaram. E 51 ainda jogam. Eu também já saí fora na semana passada, então dei adeus ao Survivor. Normalmente eu sempre chego até as últimas semanas e quase que deu dessa vez. 1050 participantes, ainda sobraram 59 ainda jogam, então 1000 já foram eliminados nessas 14 semanas, aí 13, 14 semanas que tiveram de Survivor. Bora lá então, vamos começar esse programa sobre a derrota do Miami Dolphins. Turn that bitch. Então, senhoras e senhores, mais uma apresentação ruim, daquelas que lembrou, como eu falei, lembrou o começo da temporada. E sabe o que ficou pra mim a sensação, Sidney? Que os Patriots acharam que... A gente tem que lembrar que Miami jogou, a gente jogou com Miami 2 semanas atrás. Ficou a sensação pra mim que os Patriots falaram assim, a gente ganhou tranquilo aquele primeiro jogo, então é só fazer o mesmo. É só ir lá e continuar o jogo que a gente ganha de novo. E pra Miami foi completamente o contrário. Eles falaram, peraí, a gente tomou um sacode, vamos parar aqui e olhar onde que foram os principais problemas. E parece que eles se prepararam pra esse jogo muito mais do que a gente. Eu fiquei com essa sensação desse jogo. Eu não sei se a questão foi a quantidade de preparação. Eu acho que a qualidade da preparação fez muita diferença aí. Porque tem milhares de críticas a serem feitas aí, principalmente no plano de jogo ofensivo. O McDaniels teve uma das piores partidas, tanto no plano quanto chamando jogadas aí dos últimos tempos. Mas assim, eu não sei se foi essa questão do salto alto, como você falou. Porque, cara, foi um dia que tudo deu errado, assim, ninguém tava jogando bem, todo mundo tava num dia extremamente lixo, assim. Então, eu não sei, cara, talvez se fosse salto alto, quando o time saísse atrás ali no primeiro tempo, os caras iam acordar e dizer, não, vamos levar a sério e vamos jogar. Mas eles não conseguiram jogar, ninguém conseguiu jogar, o Brady não acertava passe, os wide receivers foram nulos,
Os running backs ainda tentaram alguma coisa, na defesa, o meio, meu Deus do céu, o meio da defesa dos Patriots é um problema. Então, assim, eu acho que foi mais questão de plano de jogo e cair num dia bem ruim mesmo. Vamos começar pela defesa aí, já que você puxou. Que a gente tinha falado aqui que o grande teste da nossa defesa vai ser contra Pittsburgh e tal, mas já assustou, pelo menos nesse jogo com o Miami, deu uma assustada. Eu não acho que foi completamente horrível a defesa, porque se a gente pegar os números não são ruins, principalmente da secundária, mas como você falou aí, o meio é um problema, e quando os running backs entendem como é ruim o nosso meio, e principalmente quando o Van Noy não tá lá, que é o único cara desse entre os running backs que evoluiu. Quando não tá o Van Noy, quando tem um running back que entende como trabalhar contra esses linebackers lentos, é onde ele faz estrago, né, Arthur? E foi o que o Drake fez. O Drake recebeu bola, correu bola, comeu bolo e abriu champanhe ontem. Pois é, o Drake fez o que ele queria com a defesa dos Patriots. E foi como eu concordo mais com o que o Sidney falou Não, peraí, eu vou refazer, senão eu vou me perder. Pois é, Felipe, o Drake fez o que queria com a defesa dos Patriots, principalmente naquele miolo que estava formado por Marquise Flowers, Trevor Rayleigh e Elandon Roberts. Esse último, que foi muito mal na partida, mostrou principalmente a deficiência tentando ir atrás dos wide receivers de Miami nos passes em rotas cruzadas. E o que a gente vem falando há algum tempinho, quando tira uma peça dessa defesa dos Patriots, a gente pode notar essa decaída. E nesse jogo, principalmente, com a ausência do Kyle Van Noy e do Trey Flowers, que aí são discutivelmente nossos dois melhores nomes no front seven, eles não jogaram por estarem lesionados, e com isso teve esse apocalipse todo na nossa defesa. E aí começa, né, se vira parece que é aquele dominó que você bate uma pecinha e vai caindo uma atrás da outra, né? Pressão que estava melhorando, estava acontecendo nas últimas semanas, não existiu. O meio foi aquele problema que a gente viu no começo da temporada, como o Arthur falou, rota passava, corrida passava, tudo passava, e aí desmorona tudo, porque daí não adianta muito o que a secundária pode fazer. Aliás, você achou que a secundária teve um jogo ruim, assim? Eu achei que por números não. Você tem até alguns números aí, né? Exato, eu não achei um jogo ruim da secundária, não. Assim, agora é incrível como a percepção que você tem na hora do jogo engana. Até porque você vai acumulando a raiva, né, com a atuação do time. Quando você acorda no outro dia... Tipo videogame, combo, triple. Você vai dando o combo lá, você vai ficando tonto. Mas quando você para analisar hoje, friamente, no dia seguinte, não foi ruim a secundária, não foi. O Butler cedeu 3 passes de 8 lançados na direção dele, 41 jardas. Da secundária foi quem cedeu mais, 41. O Gilmore cedeu 2 passes para 26 jardas. O Chung e o McCory, o Chung cedeu 2 passes para 11 jardas, o McCory 1 passe para 17. Então não foi um jogo ruim da secundária. O foco inteiro do problema para mim está no front seven. Como você falou, o pass rush que vinha melhorando, jogou sem o Trey Flowers e com o Dietrich Wise notoriamente fora das suas melhores condições. Então a gente só conseguiu pressionar o Jay Cutler quando mandava blitz da secundária. O McCory foi para blitz, conseguiu um sack, o Jordan Richards passou lotado. E quando você olha para o grupo de linebackers, você olha ali no meio, tem o Jonathan Freeney que voltou, você tem o Trevor Riley, você tem o Marcus Flowers. Deixa eu te fazer uma vírgula, desculpa te interromper, mas o Freeney volta e usando o número 44, que é o número que eu sempre usei na minha vida. O karma é uma coisa tão absurda, velho, mas tão absurda. É o destino, cara. Então, assim, você olha para esses três, Freeney, Riley e Flowers, né? O Freeney voltou essa semana e o David Harris, que vinha melhorando a cada jogo, ficou fora tanto saudável. Então não entendo por que isso acontece. E só para passar um dado que eu passei batido, tem um cara só que eu achei que foi ruim na secundária. E foi o primeiro jogo realmente ruim dele no ano que eu vi, foi o Jonathan Jones. Ele cedeu 4 bolas de 5 lançadas na direção dele, foram apenas 30 jardas no total, mas assim, ele só conseguiu evitar uma recepção. A gente não pode esquecer que no ataque de Miami, por mais que seja o Cutler lá, que ganhou um presente de poder ter tido um jogo bom, são 3 receivers muito bons, a gente não pode esquecer disso, e um quarto que é o Jalen Grant, que tá vindo crescendo, é muito rápido, um jogador muito, muito rápido, muito esperto. Então são 4 armas aí, pelo menos 3 com certeza, que é pra dar problema em qualquer secundária. Então, tipo, é por isso que até que eu entendo também que olhando os números e tal, não foi um jogo ruim no geral da secundária, porque são 3 armas muito boas. Então você não pode tirar isso da equação aí e esquecer que os caras sabem jogar.
Agora, Cidinho, uma coisa também que aconteceu é que podia ter sido pior, porque teve passe ali que o Cutler errou, teve passe que a gente não agarrou, que podia ter sido bem pior do que foi, né? Isso não pode esquecer também, né? Na minha opinião, as jardas que o Butler cedeu não refletem a partida, porque ele, pelo menos umas 2 jogadas, ele foi batido na velocidade pelo wide receiver e o Cutler errou o passe. Então, assim, mesmo ele tendo cedido apenas 3 passes de 8, eu achei que não foi uma partida boa, porque ele foi batido com certa constância. E essa temporada do Butler tá em altos e baixos, né? A gente fala sempre aqui, uma semana a gente elogia, outra semana a gente critica. Mas quando você para pra pensar, assim, olhando o geral da defesa, 263 jardas aéreas pro Cutler, não é absurdo, não foram 450 jardas, 263, e considerando que o ataque não conseguia ficar em campo, era 3 and out punt. Então, por melhor que a defesa... Isso, por melhor que a defesa seja, o Miami teve mais de 13 minutos a mais de posse de bola, então a defesa não descansa, então posições de campo ruins, o ataque indo pro punt, então tudo isso contribui para que a performance não seja ideal. E como a gente falou aqui, Arthur, esses 13 minutos mostram muito, porque parecia que Miami sempre tinha uma jogada. Nunca tinha, sim, nunca, mas a maioria delas foram pouquinha jarda aqui, um passe curtinho aqui, um passe curtinho ali. Então eles iam mastigando aquele drive que demorava pra caramba e ia cansando todo mundo, né? Sim, concordo com você, mas uma coisa que eu gostaria de frisar que a defesa foi bem foi que no final da partida, lá no último quarto, ela conseguiu impedir o ataque de Miami de pontuar várias vezes. O ataque teve a chance de encostar no placar, mas não conseguiu por deficiência própria. Mas só que a defesa dos Patriots atuou bem e forçou ali 3 outs que foram importantes caso o ataque conseguisse pontuar. E outra coisa, só para finalizar esse assunto defesa, eu quero falar sobre o wide receiver do Miami Dolphins, o Jarvis Landry, que mais uma vez conseguiu uma ótima partida contra os Patriots. Ele já vem virando um carrasco contra New England, mas só que num touchdown que ele anotou ontem, o senhor Jarvis Landry resolveu comemorar imitando ali o Deflategate na endzone. Então as chances que ele tinha de vir para os Patriots, todo mundo estava comentando essa possibilidade dele vir, já que vai ser free agent na próxima temporada, caiu muito. Decisões, né, Cidinho? Tem coisas que você faz na hora que é legal, mas que você vai dar uma arrependida depois. Dependendo de qual seja o futuro que ele planeja para a carreira dele, ele pode ter dado um passo atrás aí, né? Porque assim, ele foi especulado na trade deadline aí, que ia ser trocado, os Patriots seriam um dos interessados e tal. Por troca é difícil porque o Miami não vai reforçar o rival, mas free agency era possível, né? Então assim, eu concordo com o Arthur, ficou difícil ele vir, eu não diria impossível, porque a gente trouxe o Darrell Reeves e antes dele vir para os Patriots, ele já tinha falado mal, inclusive, do Belichick. Então, o Belichick, quando olha para os negócios, ele nem sempre guarda mágoa, não. O próprio Spikes, lembra? Quando saiu, fez festa lá em Buffalo, falou um monte e depois apareceu também nos Patriots. São negócios, gente, são dinheiro. O dinheiro vale mais que qualquer coisa. No ataque, gente, o negócio foi mais feio. Porque... eu falei do dominó ali na defesa, Sidney. Eu acho que no ataque principalmente essa metáfora é muito boa de ter as peças do dominó ali e você põe em primeiro lugar uma peça que é o dobro de todas as outras, chamadas Rob Gronkowski. A gente conseguiu entender o tamanho da besteira que o Gronk fez naquela falta em tomar suspensão nesse jogo, porque na primeira partida a gente viu que Gronkowski trabalhou bem, foi acho que 82 jardas no primeiro jogo, o Cooks com 83 e o jogo corrido com 175. Foram as 3 coisas que mataram os Dolphins no primeiro jogo. Aí você tira o Gronkowski dessa equação, já despenca o número do Cooks. Por quê? A gente falou aqui diversas vezes de dentro do campo, principalmente, o quanto o Gronkowski não só recebe bola para o ataque dos Patriots, mas também tira a marcação, chama outro jogador, chama um safety para dobrar nele e ajuda o trabalho do resto do time. Que para mim foi claro aí o Cooks jogando com o Gronkowski e o Cooks jogando sem Gronkowski. O Cooks teve uma recepção só, 38 jardas lá no garbage time. Então, primeira coisa aí para mim é a gente entender a diferença que faz o Rob Gronkowski nesse time. Talvez, não quero nem entrar numa coisa mais funda aqui, mas talvez muito mais do que faz o Julian Edelman. Não tem como negar a influência do Gronk, né? É um safety que vai estar nele toda a jogada, não tem como. Então, se você tá com safety nele, ou o Hogan, ou o Cooks, ou o Amendola, alguém vai ficar no mano a mano. O Cooks ontem deu pra ver que ele tava com muita atenção do safety, né? Além do Howard ter marcado ele excepcionalmente bem, quando ele conseguia ganhar dele na velocidade, tinha o safety lá pra atrapalhar. Então, é uma coisa... Você pega no primeiro jogo...
A gente já fez o dia do campo aqui mostrando quanto o Brady trabalha no safety. Aliás, quanto qualquer quarterback trabalha no safety. O primeiro jogo era isso. Quando o safety dobrava no Cooks, ele ia no Gronk. Quando o safety dobrava no Gronk, ele ia no Cooks. Era basicamente esse o jogo de passe do primeiro jogo. Sem o Gronk, o safety falou, obrigado, é o Cooks. Então assim, essa importância é inegável. Agora, o que eu acho é que o fato de você tirar o Gronk não justifica que todo o resto jogue tão mal. Que não foi só o safety ter ido pro Cooks e que os Dolphins resolveram todo o problema. E o restante dos jogadores? Ah, sim. Porque o Brady foi muito mal, ele errou passes bizonhos ali. A linha ofensiva no interior da linha foi um desastre. O Solder até deu uma recaída, também jogou mal, mas o Tunney foi um desastre. O Brady sofreu muita pressão por dentro. O Hogan também, não sei se pela volta de contusão, não fez nada. O jogo terrestre não funcionou, chamadas estranhas. Então, assim, é óbvio que o Gronk poderia ter mudado um pouco esse jogo. Mas eu acho que não justifica você perder o Gronk e todo mundo jogar tão mal assim. Então, mas é aí que eu quero chegar. Que é pra mim o problema que a gente vem vendo nesse ataque nos últimos jogos, principalmente o ataque aéreo. Você tirou a peça principal, que é o Gronk, você já ferrou o trabalho, o jogo do Cooks, que sim, não é só culpa do Gronk. O Cooks precisa mais do que nunca aprender a aparecer no jogo mais vezes, e não só ser aquele cara que recebe 2 bolas no fundo e tem o cara que é o cara que mais tem jarda na partida. Ele precisa trabalhar ali em todas as jogadas pros Patriots. Ele precisa aprender a fazer isso. Mas aí você tira o Gronk, ferrou o trabalho do Cooks. Aí entra, como você disse, um Hogan que estava visivelmente sem ritmo. Não esquece, não conte com o Hogan ontem. Aliás, teve gente que falou que queria o Hogan fora. E pra mim foi ótimo ele participar, porque imagina ele voltando dessa forma sem ritmo contra a Pittsburgh, onde a gente vai precisar dele. Então você tem o Hogan que não funciona, e aí você tem o resto do ataque, que tem o Philip Dorsett, que o Arthur sempre gosta de lembrar aqui, que ainda bem que a gente sabe o nome dele, e o Dwayne Allen, que também não consegue aparecer. Então, assim, o problema desse ataque nas últimas semanas é que ele só trabalha com 2 jogadores, basicamente, tirando os running backs. E aí, a hora que você perdeu um, você atrapalha o outro e ferrou tudo, Arthur. Eu concordo plenamente com você. O ataque dos Patriots aéreo foi basicamente tocando para running backs durante o primeiro tempo todo. Se não fosse Burkhead e Lewis, o ataque aéreo dos Patriots não iria acontecer. Hogan, como você disse, fora de ritmo. Cooks apagadíssimo e foi engolido pelo Howard, cornerback que fez uma partida excepcional. Dwayne Allen e Jacoby Hollister nem tem por que a gente falar mais. Ele só aparece de vez em quando. O Allen conseguiu 10 jardas, mas o Hollister só correu em uma rota. Então o ataque dos Patriots muito baseado em Rob Gronkowski e nos running backs. A gente precisa que esses wide receivers apareçam mais e que eles têm potencial para isso. Se a gente for pensar, a gente tem o Danny Amendola, a gente tem o Chris Hogan e a gente tem o Brandon Cooks. Não tem por que eles sumirem tanto nesses momentos. Então, aí... E só mais uma coisa que sem o Gronk, muitas equipes aí perdem seu tight end titular, sofrem com isso, mas você tem ali um tight end de reserva minimamente competente que vai conseguir 2, 3 recepções no jogo. Então os Patriots não tem isso de forma nenhuma, eles não conseguem explorar matchups sobre os linebackers adversários quando o Gronk não está em campo. O Allen não consegue, o Hollister não consegue, então já é uma forma a menos de você atacar a defesa adversária, que é com tight ends. Então é incrível como esses dois não conseguem aparecer. Então, e com um quarterback que nas últimas temporadas vem trabalhando muito e muito com tight ends. É o jogo do Brady, é trabalhar o tight end. Ele aprendeu a jogar desse jeito com o Gronk, e a gente viu ano passado como ele usou o Bennett, porque o Bennett estava lá para conseguir suprir de alguma forma essa necessidade. Então, quando você tem um quarterback que tá acostumado a trabalhar com tight ends e você tira o tight end dele e põe 2 cones ali que não conseguem fazer nem rota, já ferra muito. Aí a gente vem pro jogo corrido, que a gente fez o de dentro do campo, mostrando quanto a OL trabalhou bem, foi inteligente, fez bloqueios, trabalhou nos bloqueios simples e nos bloqueios avançados contra Miami, e que, como você puxou aí já, não conseguiu fazer nada e acabou com o jogo corrido. 25 jardas totais de jogo corrido. Eu juro, eu olhei no site, eu tive que dar refresh 3 vezes pra eu ter certeza que era verdade. Eu achei que tinha dado pau no site da NFL quando eu vi 25 jardas totais de jogo corrido. Não existiu OL, não existiu nada, não existiu running back, desmoronou tudo, porque daí você começa a ter... É aí que no começo eu falei, Arthur, o porquê que eu acho que Miami foi inteligente. Porque eles tinham 3 problemas do primeiro jogo. Eles resolveram um...
pressionando melhor e atrapalhando, não deixando a nossa OL trabalhar, que foi o que ferrou o jogo corrido. Eles tinham outro, que era o Cooks, a questão do safety, que eles resolveram cobrindo bem o Cooks nesse jogo. E eles tinham o terceiro, que o Rob Gronkowski foi lá e foi idiota o suficiente para ajudar eles e não participar. Sabe, é um problema que quando você perde uma peça desmorona muita coisa, cara. A gente falou no começo desse ano de como esse ataque ia ter várias peças para trabalhar, mas não consegue. A gente acabou caindo no um problema que quando não tem, desmorona o resto. Uma outra coisa que você puxou aí, Sidney, que eu queria falar, é assim, você falou aí que os dois running backs trabalharam bem recebendo bolas. O Lewis, que era um cara que quase não recebeu bola o ano inteiro, recebeu 50 jardas, foi o melhor running back recebendo, e o Burkhead 45. A gente vem falando aqui, nas últimas semanas, da questão Gillislee, como tá estranho o Gillislee, será que o Gillislee tá machucado, será que ele brigou, será que ele fez não sei o quê, e a gente o foco dos running backs está sendo os dois que jogam bem e o Gillislee que tá sendo health scratch. Mas pra mim, a gente tem que pôr aqui, dar um puxão de orelha fortíssimo no Sr. James White, que não trabalha bem já desde o segundo mês. Ele teve 173 jardas no primeiro mês, 192 no segundo e 45 no terceiro mês. Ele despencou de produção o James White. E nesse jogo, onde você precisa de running back, de receiver, e ele não consegue ajudar no jogo corrido, o White tem que aparecer, cara. O White não pode ser o pior running back recebendo bola num jogo desse. Mas sabe o que eu penso, cara? Eu não consigo afirmar que o White tá tendo poucos snaps, porque ele tá tendo muito menos snaps do que o Lewis e o Burkhead. Complica você aparecer quando você tá tão pouco em campo. Então eu não consigo afirmar que ele não tá indo pra campo porque ele tá mal nos treinos ou algo assim. Ou porque ele tem algum problema, porque o David Harris vinha melhorando, tá saudável e não vai pra campo. O Gillis tá saudável e não vai pra campo. Eu não sei porque o White não tá jogando mais. O White é muito bom, a gente já viu aqui mais de uma temporada que ele consegue contribuir, que ele fez no Super Bowl, é digno de MVP. Então esse cara não desaprendeu a jogar, porque esse cara não tá sendo utilizado. Tem jogo que ele entra no terceiro quarto, ele vai começar a participar do jogo no terceiro quarto. Então, como eu digo, o plano de jogo tá muito estranho do ataque dos Patriots esse ano. Essas decisões técnicas, pra mim, mostrou aí, foi um problema grande. Como o Sport falou aí, o Harris, né, Arthur? Foi muito estranho num jogo que a gente não tinha o Van Noy e tinha um monte de Zé Ninguém ali. Os caras vão e tiram o Harris. O Harris não tava com machucado nem nada, né? Não, ele não foi listado no injury report durante toda a semana. O que eu penso que pode ter ocorrido é alguma coisa de lesão ali no aquecimento pré-jogo. Porque eu não vejo nenhum outro motivo da gente já estar desfalcado de Kyle Van Noy e David Harris ficar de fora por opção técnica. Sabe outra coisa que eu não entendo, Sidney? Por exemplo, essa questão aí. Você tá indo pra um jogo onde você não tem o Gronkowski, onde você tem o Hogan mais ou menos, metade do Hogan ali, só que você sabe que ele tá voltando depois de 5, 6 jogos quase sem jogar. Você tem um time que funcionou o jogo corrido no último jogo, você tem um adversário que seu jogo corrido funcionou, mas você vai precisar usar os seus running backs para trabalhar no passe também, porque você tem pouca opção disso. Por que deixar o Gillislee fora nesse momento, sendo que ele não tá machucado? Sendo que, já que a corrida não funcionou, talvez colocar o Gillislee com outro estilo, um cara mais batedor ali, contra esse front seven mais pesado, talvez funcionaria. Podia até não funcionar, podia ser que em vez de 25, podia ser 26 jardas totais e o Gillislee lá ganhar uma jarda só. Mas é o que eu sempre venho falar aqui, que é o que me irrita no Bill Belichick. Porque não tentar. Eles não tentam coisas diferentes muitas vezes. Eles simplesmente falam, não dá certo, não deu. Eu começo a ler sobre... Porque a gente só pode especular, né? Sobre os motivos da ausência do Gillislee. Então eu começo a ler a galera lá de Boston, que cobre o time, e parece que a opinião consensual deles lá é que o Gillislee não tá jogando porque quando ele tá em campo, a defesa sabe que é corrida. Aí eu pergunto a vocês, quando contrataram o Gillislee, ninguém sabia disso? Ou ele estava lá recebendo passes toda hora em Buffalo? Não, ele é running back para correr com a bola. Ele é como o Blount. Quando o Blount estava lá, todo mundo sabia que era corrida e o Blount jogava, fez 15 touchdowns ano passado. Então esse argumento não me desce, sabe, cara? Porque não é ninguém se surpreendeu com o Gillislee não participar do jogo aéreo. Então eles têm que arrumar uma forma do cara ser efetivo. Uma coisa só sobre... Pode ir. Uma coisa só sobre o Gillislee, que nessa semana
Em específico, eu não culpo tanto a comissão técnica dele não ter jogado, porque ele estava no injury report listado como doente. Se ele tá doente ou se ele não tá, aí já é outra história, mas só que ele foi listado e aparentemente o Gilles tá dodói. Ué, mas do mesmo jeito que o Lewis tava. O Lewis nessa semana também apareceu no injury report como doente, só que conseguiu se recuperar a tempo e o Gilles não. Então, mas é certeza isso? Não é. Às vezes o Lewis também jogou doente. A gente não sabe, cara. É complicado, como o Sidney falou, é tudo especulação porque a gente tá nessa de não ter as informações certas. Mas que é muito estranho, foram decisões erradas, essas decisões de levar jogador, de não levar jogador, pra mim, tem hora que eles erram feio, mas feio, porque pra mim falta essa questão. Tem que dar pelo menos a tentativa, tem que pelo menos tentar alguma coisa diferente. Em jogos como esse, que aconteceu mais de uma vez esse ano, onde os Patriots não funcionam as coisas, eles não tentam coisas diferentes. Eles ficam batendo no erro ali, que é o famoso dar soco em ponta de faca, até rasgar a mão e não tenta pôr uma luva, não tenta fazer nada. Não muda a forma de fazer as coisas. E só uma coisa que eu fico me perguntando sobre o Gillislee, ele tem contrato até o final do ano que vem, ou seja, a temporada de 2018 ele tá aí. Como é que você vai, por exemplo, se você não quer mais o Gillislee nos Patriots, como é que você vai valorizar esse cara para tentar conseguir alguma coisa por ele numa troca no ano que vem, já que ele tem contrato para 2018, se ele não joga? Que time vai se interessar por um cara que não sabe o que é que ele tá fazendo em campo? Por mais que o custo de cortar ele ano que vem seja baixo, ele tem um ano de contrato, então poderia até ser uma forma de você negociar algo melhor por ele, né? Pra terminar esse assunto... O que é, Arthur? Não, isso só que você falou, Felipe, da gente não tentar coisas novas quando as normais já não estão dando certo. Nesse ano a gente praticamente abdicou do QB sneak, que sempre deu certo nos Patriots. A gente teve uma jogada clara ali no final da partida, na linha de 1 jarda, só fazer o sneak para entrar no touchdown, e Josh McDaniels resolveu chamar um passe. Isso também foi muito esquisito. É isso que eu ia puxar aqui, então, só para terminar esse assunto, jogo dos Dolphins, e pra gente não deixar de falar, foi um jogo que em 11 tentativas de third downs a gente completou nenhuma, 0 de 11, isso não acontecia nos Patriots desde 1991. Parabéns, senhor McDaniels. O McDaniels tá demais, né? Tem duas coisas que estão me irritando profundamente esse ano com relação a ele. Primeiro, segunda para 10, você corre com a bola. Você tem o Tom Brady lá atrás, cara. Você vai correr com a bola toda segunda para 10, aí corre no máximo 1 jarda, terceira longa. E terceira para 2 jardas, ele chama a jogada um passe de 40 jardas. É incrível. Ele tá repetindo isso esse ano e isso tá me irritando profundamente. Eles estão muito sem opção, parece, né? Parece que... A gente falou isso no ano passado, acho que foi até eu que falei, que parece que eles esquecem de virar o playbook, sabe? Lembrar que tem mais jogada atrás, parece que eles jogam só com as mesmas ali da frente. A nossa ideia era fazer metade, mas o Sr. Sidney, semana passada, quando eu dei essa ideia aqui, no próprio programa, falou que se não acontecer um desastre, vai dar. E aconteceu, e a gente teve que fazer um programa muito mais de Miami do que de qualquer outra coisa. Mas vamos falar aqui um pouco de Steelers, só não vai ser metade do programa. Bom, agora o jogo dos Steelers vale muito mais que qualquer outra coisa. A gente tem que ganhar de qualquer forma, se já não precisava antes, agora é mais do que absurdamente importante. E um Steelers que a gente percebe que também não vem incrivelmente bem. Eles vêm capengando aí, ganhando jogos de field goal, ganhando jogos de 1 pontinho de diferença nas últimas semanas aí, e de times que não estão assim no topo da lista não, né? Sim, na semana passada, pra lembrar, foi contra o Baltimore Ravens, o time tava atrás praticamente a partida toda no placar e conseguiu virar no finzinho com o field goal do Chris Boswell, que tá na temporada espetacular, ainda não errou nenhum chute, e que aconteceu isso nas semanas anteriores também, vencendo com o field goal de Boswell no fim. E Sidney, pra mim, a grande coisa aí, pra mim o que vai mandar nesse jogo contra os Steelers é o jogo corrido, porque a defesa deles sofre bastante quando enfrenta ataques que sabem correr. Até quando ataques não estão correndo tão bem, conseguem fazer jogos bons na corrida contra a defesa deles. Então esse é um ponto chave pra gente no ataque. E na defesa, eu dei uma olhada aqui nos jogos que eles perderam, nos jogos que eles sofreram. É muito parecido com os Patriots, a forma de parar os Patriots, que é pressionar o Big Ben
E aí, pra mim, entra um problema que a gente não tá conseguindo pressionar toda hora, assim, de uma forma muito fácil. E isso vai ser importantíssimo também pra jogar contra esse... Você começou puxando o jogo terrestre, e eu acho que o jogo terrestre vai ser importantíssimo para as duas equipes. Porque quando eu olho a defesa dos Patriots, eles são a 24ª defesa da NFL parando corridas. Os Patriots são de 120,7 jardas por jogo e vão enfrentar o Le'Veon Bell, que é o melhor running back da NFL esse ano. Então, se o Le'Veon Bell conseguir correr 5, 6 jardas aí por carregada, o Big Ben pode destruir essa secundária aí no play action e o Antonio Brown também tá voando. Então, é essencial a gente parar essa corrida. Se a gente vai ter o Kyle Van Noy de volta, não sei. Se o David Harris volta também, não sei. O Bill Belichick vai ter que encontrar o jeito. E você falou de pressionar o Big Ben, o Trey Flowers, a volta do Trey Flowers vai ser fundamental. Se ele voltar e dependendo de como ele voltar também, ele vai ser incrível, porque não tem como enfrentar esse time e tentar assim, esperar que se pressione bem o Big Ben com o front seven que a gente foi ontem. Então, torcer pro Trey Flowers voltar e voltar bem, porque senão a coisa pode se complicar. E vai precisar de um jogo muito bom de McCourty, por exemplo, Arthur, porque tem uma questão importante aí, como o Sidney falou, que é do Brown e do Bell. Por mais que a gente eu vou puxar aqui já, mas por mais que o Butler consegue jogar bem contra o Brown, você não pode ser maluco ao ponto de deixar o cara lá jogar no mano a mano sozinho a partida inteira. Então o McCourty, por exemplo, o Harmon, esses caras eles vão ter que ter tá num dia inspirado de saber a hora de dobrar no Brown e a hora de ficar de olho no Bell, porque a grande questão do Bell é que ele é um running back diferente, porque ele não pega e sai abestado tentando achar um buraco. Ele pega, é inacreditável como ele pega a bola na mão, parece que tudo fica em câmera lenta para ele, os bloqueios vão se formando e aí ele corre. E muitas dessas vezes ele ganha bastante jarda porque já tá feito os caminhos dele ali e vai sobrar só pro safety parar ele muitas das vezes. Então, olho nesses safeties aí dos Patriots que vão ter que fazer um jogo muito inteligente de dobrar no Brown e ficar esperto para parar esse Bell, né? Sim, infelizmente os safeties dos Patriots vivem bom momento, os 3 menos o Jordan Richards, do qual nem quero falar, na partida desastrosa que ele teve contra o Miami Dolphins, mas como você disse, eles vão ter que ficar bem atentos e também nesses passes longos de Big Ben com o Antonio Brown, que nesse ano estão sensacionais, é uma conexão quase certa do Pittsburgh Steelers a cada partida e como você disse, não pode deixar o Butler mano a mano, vai precisar lá da cobertura de um safety. E Sidney, essa questão da pressão também é importante nessa corrida do Bell, porque ele consegue segurar essa bola e dar um tempinho ali e entender o que está acontecendo, porque ninguém chega nele. Porque os bloqueios acontecem rapidamente, principalmente no primeiro nível, e aí ele tem tempo de ver onde está o buraco. Quando tem um cara ali que consegue sair e atrapalhar essa leitura dele, é onde ele tem que se decidir e é onde normalmente a corrida não acontece da forma que ele queria, né? Então, não só chegar no Big Ben, mas também, pelo menos, a gente viu o Eric Lee no de dentro do campo conseguindo entrar nos gaps ali, fazendo a diferença. Vai precisar que todo mundo faça isso para que o Bell não tenha esse tempo de leitura dele aí em câmera lenta, né? Exato, o Malcolm Brown, Lawrence Guy e o Adam Butler, né? Porque o Brent saiu machucado ontem, foi pro vestiário, vai ser incerta a participação dele. E um cara que vai ter a oportunidade de se redimir vai ser o Landon Roberts, né? Contra a corrida ele tem força para entrar ali na linha. Ontem até ele passou batido no começo do jogo, permitiu uma corrida imensa lá do Drake, então ele vai ter que se ligar um pouco nisso, mas ele vai ter que forçar essa linha ofensiva dos Steelers, colocar pressão. Não sei como eles vão fazer isso, e eu torço muito pro Van Noy voltar, porque ele acaba dando um pouco mais de respaldo aí pro front seven. Mas é como você disse, vai ter que infiltrar ali, se deixar os caras dessa linha ofensiva dos Steelers armarem os bloqueios, eles são muito bons, é uma linha boa esse ano, então aí complica realmente para segurar o Bell. Eu dei uma puxada aqui no jogo do ano passado, quer dizer, nesse ano, né, em janeiro, no último jogo dos playoffs, e pra gente entender como que foi feito como que a vitória aconteceu. E eu levantei aqui, foi um jogo perfeito quase do Brady, onde um dos melhores jogos de playoff que ele teve na carreira já. Um ataque dos Patriots que conseguiu correr, tá aí, conseguiu dividir, foram... cadê? Aqui. Um ataque que conseguiu correr, a gente dividiu 35 jogadas de corrida e 36 de passe, que é uma coisa que a gente tem esse ano. Então, de novo, aí mostra como correr vai ser importante, balancear. E a gente conseguiu ir lá encher o saco do Big Ben. Foram 5 sacks, 3 turnovers,
E um Butler que conseguiu marcar muito bem o Antonio Brown. É bem parecido, até porque os dois times têm a mesma base, são os mesmos técnicos ali, com a mesma filosofia. A gente sabe vencer os Steelers. Nas últimas vezes a gente vem vencendo os Steelers. Os Patriots vão lá e conseguem anular o Big Ben. O Butler consegue jogar bem com o Brown. Só que esse ano a gente vê que vamos dizer, a teoria é muito difícil de ser aplicada nos Patriots às vezes, porque chega na hora e tudo desmorona como ontem, né? Então vai depender muito de como esses caras vão acordar para esse jogo, né? Sim, eu acho que o que reflete também nessa partida é um cenário que já aconteceu nos Patriots. Em 2010, o time perdeu para o Cleveland Browns, que estava 5-11 na temporada, por mais de 20 pontos, e enfrentou o Pittsburgh Steelers no Heinz Field e conseguiu vencer por 39-20. Ou seja, o Patriots é um time que consegue renascer nas dificuldades, consegue ver o que deu certo e o que não deu certo e já se preparar muito bem para a partida seguinte. Como você disse, a gente é meio que a criptonita do Pittsburgh Steelers nas últimas temporadas, mas esse jogo, em especial, promete muito, até pelo que está em jogo na AFC. Agora tem só um detalhe com relação a essa final da AFC que o Felipe falou, é que o Le'Veon Bell se machucou, né? Sim. O Le'Veon Bell se machucou durante o jogo, perdeu grande parte da partida, então assim, foi um fator que a gente não teve que lidar com ele naquela partida. Domingo a gente vai ter que lidar com ele. Nos últimos jogos, isso é importante lembrar, faz tempo que os Patriots não conseguem enfrentar os 3 Bs ali ao mesmo tempo. Porque no primeiro jogo do ano passado, o Big Ben não jogou. Aí no segundo jogo dos playoffs, o Bell machucou logo no começo. Então faz tempo que a gente não enfrenta esses 3 juntos, que é a grande arma de Pittsburgh. Pra gente terminar de lembrar desse jogo e pra eu puxar uma coisa aqui pra esse... o grande problema no passe o ano passado, eu fico falando ano passado, é janeiro, mas a temporada passada, foi o Eric Rowe que não conseguiu tomar conta dos receivers maiores de Pittsburgh. Como eu falei, volto a repetir aqui, o Butler é o cara que pega o Brown e sobrou pro Rowe ter que enfrentar esses caras maiores. E aí foi onde a gente teve mais problema no jogo aéreo. Esse ano tem um Gilmore que veio pra fazer isso, né? Então a gente espera que ele jogue bem como ele vem jogando nas últimas semanas. Bom, antes da gente terminar, a gente tem que lembrar como é que tá a situação da UFC, agora que perdemos. Semana passada eu tava confiante, Sidney, que quem ia perder era os Steelers. E quem perdeu foi a gente. Pra gente não muda muito, né, Arthur? Porque vencer os Steelers e vencer Buffalo e vencer Jets, a gente ainda depende da gente pra ser primeiro na Seed 1, né? Perfeito, o New England só depende dele mesmo para conseguir a Seed 1 da UFC, mas caso perca a partida aí tudo vai complicar, porque o Pittsburgh Steelers já garantiria a Seed 1 da conferência e também teria aí 3 semanas só descansando para os playoffs, porque não precisaria jogar com força máxima na semana 16 e 17, ainda teria aquela semana de wildcard vaga nos playoffs. E tem uma outra coisa aí, não só os Steelers, beleza, tem as 3 semanas fora, garante, descansa, mas começa a ferrar pra gente, Sidney, porque aí a questão do nosso descanso, aí, do nosso bye week na primeira semana dos playoffs começa a ser afetada pelo Jaguars, né? Exatamente, né? Perder seria desastroso porque não só garante a Seed 1 para os Steelers, como também ameaça seriamente a Seed 2 para os Patriots. Porque se a gente perde dos Steelers e os Jaguars ganham os próximos 3 jogos, por mais que os Patriots ganhem os últimos 2 jogos deles, os Jaguars levariam vantagem, empatariam em vitórias, né? E os Jaguars levariam vantagem no critério de vitórias da conferência. Então o Patriots teria que jogar wild card. A última vez que a gente jogou wild card foi em 2009. De 2010 para cá, em todos os anos a gente conseguiu a bye week. Então assim, é uma coisa que a gente não quer. A gente tem jogadores machucados que precisam muito dessa bye week de uma semana extra de recuperação. Então não gosto nem de pensar nessa derrota dos Steelers. É possível perder lá? Sim. Agora complicaria bastante a vida dos Patriots. Porque se a gente perde os Steelers e entra nessa briga com os Jaguars, a gente tem aí, como eu falei, Bills e Jets, mas a gente não vai depender só da gente, como o Sidney explicou. E o Jaguars terá Texans nessa semana aqui, mas daí tem os outros dois, os outros próximos jogos são 49ers e Titans. Um 49ers que é muito difícil do Jaguars não ganhar, e um Titans que pode ser um jogo mais parelho.
Então fica bem complicado a situação aí, como o Sidney falou, de arriscar uma Seed 2, arriscar uma folga que muito tempo isso não acontece. Então o jogo contra os Steelers virou muito importante, não só pra Seed 1, mas já começa a valer ou Seed 1 ou Seed 3, né? Bom, então é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer com os Steelers. A gente tá preparando o texto aí pra explicar mais formas de os Patriots trabalharem com esse Pittsburgh. Como eu falei, não é um time perfeito, é um time que sofre sim para jogar contra equipes medianas muitas vezes. Os Patriots têm total condição de ir lá e vencer. Basta ser os Patriots que a gente conhece, não ser esse Patriots que se embola com comissão técnica fazendo besteira, com jogador perdido, com o Brady jogando mal. Esse aí é um Patriots que não adianta, não dá muito certo e não tem muito o que ser feito. Mas um Patriots que a gente que a gente conhece, que sabe jogar, tem totais condições de vencer os Steelers, né, Cid? Tem sim, basta emplacar um jogo onde as peças estejam em sintonia, um plano de jogo melhor, vai ser um duelo sensacional, né? Para quem é fã de futebol americano, a gente conseguiu vencer lá no ano passado, na temporada regular, só que sem o Big Ben, eles estavam, né? O último jogo com o Big Ben em Pittsburgh foi em 2011 e a gente perdeu. Então é complicado jogar lá, mas assim, condições tem. Esse time com o Gronk, com todo mundo aí, tem condições sim de chegar lá e conseguir a vitória. Arthur, por uma semana o playoffs começa pra gente já nesse próximo domingo, né? Sim, se existisse uma final da temporada regular da UFC, essa final seria Patriots vs Steelers na semana 15, o jogão que todo mundo tá esperando há várias semanas já e tá batendo na porta. Então é isso aí, a gente volta semana que vem pra falar de tudo que aconteceu de Patriots e Steelers. Valeu, galera, valeu, Sidney, valeu, Arthur. Um abraço, galera, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our